O pai desse meu medo de agora veio montado no nariz vermelho de minha mãe, que forçava um sorriso para ocultar de suas crianças, no pátio da escola, o peso da repressão. Não saberia traduzir-nos que há horas certas para falar, pensar e discordar. No entanto, não pôde impedir que o montador de seu nariz violentasse meus olhos e me engravidasse o coração com um pavor pulsante que jamais poderei abortar, e carrego comigo, cravado nos gestos, enterrado nos olhos, com o incômodo de uma mãe que guarda no ventre o filho de um estupro. Isso aqui está dentro de um contexto, né? Porque eu falo que, nesse capítulo, eu falo que nós estávamos na escola, porque a escola ficava no sindicato, onde nós estudávamos, eu e minha irmã mais velha, não a Lúcia, a Laura, a Lúcia era bebê. E a minha mãe chegou, nós estávamos cantando na escola, e no pátio, para alguma atividade que ia ter na escola, e a minha mãe surgiu, e eu vi minha mãe, e eu percebi que o nariz dela estava vermelho, e eu percebi que ela tinha chorado, e na hora eu já imaginei que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Então, por isso, esse poema, ele tem, assim, essa simbologia, né? Porque ela... pelo nariz vermelho, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido com meu pai, e aí ela não podia, ela estava tentando esconder de nós, aí esconder o peso da repressão, né? Então, porque ela não saberia dizer para a gente que tem horas de falar, que podia falar ou não falar. Nós éramos crianças, eu tinha 6 anos de idade, a Laura mais velha tinha 8 e a Lúcia era bebê, né? E essa foi a segunda prisão do meu pai, foi o momento que meu pai foi para o Raul Soares, para o navio, foi levado para lá. Porque ele já tinha sido preso primeiro, no dia 1º de abril de 64, né? Que foi, de fato, o golpe militar começou em 64, né? Aliás, em 1º de abril, né? A data é 31 de março, porque as tropas se mobilizaram contra o governo. Mas, de fato, se instalou no dia 1º de abril. E aqui em Santos chegou no dia 1º de abril. Meu pai passou a noite do 31 de março no sindicato, que era o mesmo lugar onde ficava a escola. Metade do prédio era a escola e metade era o sindicato. E ele e alguns diretores, ele era da diretoria. E de manhã eles receberam telefonemas de pessoal da repressão, né? Se eles estavam com armas, estavam esperando armados. E eles disseram, não tem arma nenhuma. Porque existia aquela ideia de que os sindicatos eram bancados por Moscou, que tinham armas, dinheiro, enfim. E ele tinha, assim, segundo ele, uma meia dúzia de diretores. E aí chegaram, assim, ele diz assim, uns 200, que, claro, uma forma de dizer, mas eram muitos policiais, militares da Força Pública, na época era Força Pública, Polícia Marítima, enfim, muita gente para prender meia dúzia de diretores sindicais. Então, assim, você fala de censura, isso me lembra muito, quer dizer, tem que estar ligado muito com a ditadura militar, porque isso invadiu a casa da gente, a família da gente, de uma forma muito, muito forte, né? E a partir do dia 1º de abril de 64, que foi quando o golpe aconteceu. Então, normalmente a imprensa, de um modo geral, fala de 68, do AI-5, que foi muito grave, que foi aí sim que a ditadura se instalou, mas na nossa família a ditadura se instalou no dia 1º de abril de 64, quando meu pai foi preso pela primeira vez. Então, a partir daí a nossa vida mudou e para sempre. Né? Então, não começou em 68, não. A geração de 68 é outra geração. Mas o pessoal que estava na ativa, que tinha uma mobilização política, como meu pai era sindicalista, ele tinha 34 anos, a minha mãe tinha 26 anos. Nós tínhamos 8, a mais velha, a Laura, eu tinha 6, e a Lúcia era recém-nascida. E eu estava entrando no 1º ano do antigo primário, a Laura estava no 2º, e de repente, assim, nós tínhamos uma rotina e essa rotina mudou completamente, né? Então, a vida da gente mudou totalmente. Ele foi preso pela primeira vez no Palácio da Polícia, que fica na Rua São Francisco, lá no centro, ele e outros sindicalistas, porque o alvo principal no início foram sindicalistas, foram sindicatos. E Santos tinha uns sindicatos muito fortes, né? Mobilizados bastante. E Santos é tanto chamada Cidade Vermelha, né? E o alvo principal foi esse pessoal. Então, eles foram presos pela primeira vez e eles soltaram presos correcionais para dar lugar para presos políticos.
Então, esse pessoal foi primeiro preso. Então, era o pessoal da ativa. Então, era uma primeira geração que, durante o governo do João Goulart, fazia mobilizações, e essas mobilizações eram legais, não existia nada de ilegal. A partir do golpe militar, toda essa participação política deles anterior passou a ser ilegal. Então, a lei retroagiu. Lei nenhuma retroage, mas a lei retroagiu. Então, eles foram punidos por coisas que eles fizeram antes. Meu pai, por exemplo, participou, em fevereiro de 64, de uma greve no Porto de Santos. Aliás, não era nem no porto inteiro, era num navio. Um navio estava sendo descarregado e a carga estava podre, era de alho, maçã, podre. E as pessoas, os trabalhadores não podiam entrar ali porque aquele gás sufocava. E eles paralisaram as atividades. E ele era sindicalista, estava ali dando apoio a eles. Até que eles tivessem máscaras, enfim, condições para entrar dentro do navio. E isso não era ilegal. E ele era funcionário das docas, estava afastado porque estava na diretoria do sindicato. E depois do golpe militar, ele foi processado por isso também, por participar dessa mobilização no navio Santa Teresa. Então, uma coisa que antes era legal. Ele participou em janeiro de 64 de uma solenidade onde o João Goulart, que era o presidente da República, assinou a lei de remessa de lucros. E, por essa atividade, ele também foi processado depois. Ele participou daquele comício do 13 de março, lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, como delegado sindical. Então, levou uma delegação aqui de Santos para lá. E também foi processado por isso. E também, claro, acusado de ser subversivo, ser comunista. Ele não era afiliado ao partido, mas devia ser simpatizante. Enfim, era de uma diretoria de um sindicato muito forte, o Sindicato dos Operários Portuários, né? Então, só por isso já era um crime. Então, participou de mobilizações, como o Santos tinha muitas greves, enfim. Mas nada disso é ilegal. Depois do golpe, passou a ser ilegal. E, então, isso atingiu a nossa família de uma forma gritante, porque nós começamos a ir para a escola e ouvir uma explicação da história atual, né, da história atual daquele momento, né? As versões que se davam nas escolas, né? Isso nós fomos do primário, antigo ginásio, o segundo grau, faculdade. Eu fiz 2 faculdades, letras, jornalismo. Eu fiz todo o meu período de estudo, tudo durante o período militar. Desde o primeiro ano até o último de jornalismo foi durante o período militar, né? Minha vida escolar toda foi assim, estudantil. Então, nós ouvíamos uma história na escola e, em casa, quando nós comentávamos as coisas, meu pai dizia, cuidado, não é assim. Então, ele dava uma outra versão da história, porque ele tinha uma outra visão, né? Então, se tinha uma notícia, os guerrilheiros estão sequestrando o cônsul, ou isso e aquilo, nós tínhamos uma outra versão dessa história. Então, a gente sempre desconfiava daquilo que a gente ouvia. Só que isso era como falar 2 idiomas. Você fala um idioma na sua casa e outro fora de casa. Você ouvia uma história na escola e você tinha que reproduzir aquilo, porque todo mundo ouvia isso e todo mundo aceitava isso. Mas só as pessoas que estavam muito ligadas, que foram atingidas pelo golpe militar, pela ditadura diretamente, é que tinham consciência, porque as outras não tinham. Então, mesmo os parentes que não fossem do nosso núcleo, os outros parentes, tios, primos, olhavam meu pai atravessado. Então, assim, ele era um comunista e a minha família era uma família de comunistas, entendeu? Então, isso era uma diferença. Então, você tinha que saber o que você podia falar, por isso que a minha mãe dizia, cuidado com o que vocês falam na escola, porque tinha que ter cuidado. Então, quando se ouvia aquela versão prevalecia na escola, mas a gente sabia que alguma coisa era diferente.